Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo tem interesse em Felipe Anderson e Tite aprova o nome, inclusive ele quer um jogador que tenha, que atue pelo lado direito de campo, que dê a profundidade, que dê ali, que dê velocidade pelo lado. A gente vai explicar isso aqui para vocês. Mas tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves voltando, são características diferentes. Nós vamos explicar para vocês o porquê Tite quer Felipe Anderson, convocado por ele por algumas oportunidades para a seleção brasileira na época que ele atuava pelo West Ham. Situações de De La Cruz e Léo Ortiz falaremos agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Quero pedir a todos para que deixem um like. Rapidinho, galera. O like, você, além de ajudar colocando o vídeo em alta, você ainda pontua no nosso programa de fidelidade. Tu quer saber quantos pontos você tem? Exclamação, estrelas agora no chat e você vai ver quantos pontos você tem. Quer entrar no nossa loja virtual? Tá tudo aqui no nosso link abaixo na descrição. Enfim, vamos agora rodar a vinheta e logo após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta e deixa o like durante a vinheta. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, a temporada 2024-23 terminou. O foco do Flamengo é total na temporada 2024. Temos informações de que hoje haverá uma reunião entre o técnico Tite e a diretoria do Flamengo, departamento de futebol, para planejamento para 2024. Reapresentação, contratação de jogadores, tudo vai ser colocado à mesa. Essas reuniões não são novidade, não é a primeira, embora o Tite tenha dito que, não, agora acabou o campeonato, agora que a gente vai ver, isso não é real. Nomes já são discutidos e que passaram pelo técnico Tite, tanto o nome do Léo Ortiz, que já foi convocado por ele também para a seleção brasileira, quanto esse nome que a gente vai trazer agora, que é do Felipe Anderson, De La Cruz, dentre outros. Então, não é novidade que tenha hoje mais uma reunião, e não é a primeira em relação à vinda de reforços e planejamento para 2024. A reunião hoje tem até muito a ver com a questão de planejamento do dia a dia, como é que vai ser a preparação, depois os primeiros dias após a representação, depois o início do trabalho, a viagem para os Estados Unidos, como é que vai ser o início do Campeonato Carioca, como é que vai começar com o Sub-20, se o Tite vai ser o treinador, enfim, vai falar de reforços? Vai, mas reforços já está sendo dito há algum tempo. E isso a gente tem de informação, tanto é que a gente já está trazendo aqui o interesse do Felipe Anderson. O Léo Ortiz soltou ele mesmo no jogo contra o Bragantino, Flamengo e Bragantino no Maracanã, que o empresário dele avisou a ele do interesse do Flamengo. Então, assim, a coisa vai acontecendo já há muito tempo e não é de agora, porque o Tite terminou o Campeonato Brasileiro e tal. O treinador defende sempre, o Tite defende muito uma ética, né? Imagina se ele fala e assume nas entrevistas anteriores que ele vinha falando sobre contratações, aí iam perguntar para ele quais são as posições mais carentes. Aí ele fala, olha, zagueiro, lateral, e ele tem lá o jogador de ofício, né? Como é que ele motivaria esses caras? Então, assim, ele trabalha muito a parte mental e, por isso, ele não passa algumas situações de que são realidades para o momento, né? Ele disse que só depois e agora vai começar a trabalhar o planejamento de 2024, que já começou há algum tempo. Aliás, ele chegou antes do que ele queria por conta do planejamento de 2024. Bom, situações de De La Cruz e Léo Ortiz. Léo Ortiz, pelo que a gente sabe, o Flamengo fez contato somente com o empresário. E o empresário passou para o jogador e ali não há nenhum problema de acerto. O jogador gostaria muito de jogar no Flamengo, quer jogar no Flamengo. O empresário também acha interessantíssimo o jogador atuar aqui no Flamengo, porque vê brecha, inclusive, para ele ser titular no Flamengo. Então, o Léo Ortiz deve ser contratado pelo Flamengo. Só que tem um detalhe: o Flamengo não foi na Red Bull Bragantino ainda, na Red Bull, né, que é a dona
do jogador para fazer proposta oficial. Informação que eu tenho é que não houve ainda proposta oficial pelo pedido do próprio Red Bull Bragantino, que disse que para o Flamengo respeitar o Campeonato Brasileiro e só fazer proposta oficial, tanto para o jogador quanto para a Red Bull, após a competição, né, ter sido concluída. E terminou anteontem, e isso, a partir de agora, o Flamengo deve negociar, uma negociação que não deve virar novela. O jogador foi contratado praticamente de graça pela Red Bull, já tem 26 anos, vai fazer 27 agora, então não tem mercado na Europa, então o que eles ganharem com a venda desse jogador, para eles é lucro, né? Imagina, um investimento que deu certo, pegou o jogador de graça, o jogador performou, o Flamengo vai pagar lá, não sei, talvez 4, 5 milhões de euros, não sei, tô aqui, né, conjecturando, eu não sei o valor. Para eles já é grande lucro e o jogador deve sim ser contratado. Bom, De La Cruz, trouxemos ontem uma informação exclusiva, que o jogador procura casa no Rio de Janeiro, né? E essa informação caiu no nosso colo e foi muito por um acaso. A gente chegou até a mostrar uma das casas que foi apresentado a ele, que é uma casa de um ex-jogador do Flamengo, né? Que morou, que é o Henrique Dourado, uma mansão, né? Na verdadeira mansão, em um desses condomínios de luxo da Barra da Tijuca. E isso é um indício muito forte de que o jogador está praticamente acertado com o Flamengo, de que realmente o River Plate sinalizou de forma positiva. O Flamengo está só refazendo algumas situações, remodelando a proposta conforme o River Plate pediu. Agora, é um indício muito forte de que o jogador virá para o Flamengo. Agora, é certeza? Gente, não dá para garantir. Eu lembro que, eu já falei isso até em live para vocês há um tempo atrás, que o Flamengo chegou a acertar a contratação do zagueiro Gil. Isso tem anos, tem algum tempo. Se eu não me engano, isso foi em 2017, mais ou menos, 2016. Bom, não sei exatamente quando, mas o jogador chegou a acertar com o Flamengo e, nessa ocasião, ele viria morar no condomínio onde eu moro. Ele chegou a acertar, inclusive, o aluguel, o contrato de aluguel por um ano aqui, e isso foi dito por um empresário que reside aqui, e o jogador de última hora resolveu ir para o Corinthians. E ele é flamenguista, rubro-negro e tal. Se a gente tivesse canal na época, corria o risco de eu cravar a vinda do Gil, porque a gente já sabia que ele tinha fechado, inclusive, contrato de aluguel no condomínio. Então, assim, essas coisas do futebol, elas mudam de minuto a minuto. A gente tem que ter muita cautela. É óbvio que é um indício muito grande de que o De La Cruz deve ser jogador do Flamengo, mas não é uma garantia. Galera, a gente vai trazer uma informação que eu acho muito boa, tá? O Flamengo tem interesse num jogador que é uma grande oportunidade de mercado. Trata-se de Felipe Anderson. O Tite aprovou o nome do jogador porque o Tite sinalizou à diretoria do Flamengo que queria um jogador agudo pelo lado direito. O Flamengo tem duas peças pelo lado esquerdo. Cebolinha, que é mais do drible, um jogador do 1 contra 1, um jogador de construção e que parte para cima. E tem o de velocidade, que é o Bruno Henrique. Um jogador muito forte fisicamente que explora a velocidade. Do lado direito, ele tem o Luiz Araújo, que é parecido com o Cebolinha, jogador do 1 contra 1, jogador do drible. Não é um jogador de tanta velocidade assim, como é o caso do Felipe Anderson e do Bruno Henrique. E o Tite entende que é uma carência no elenco do Flamengo. Você não tem um jogador com explosão, força física que explore aquele lado direito, né? Tanto é que ele tentou alternativas. Ele tentou o Bruno Henrique por ali, em alguns momentos. Não deu certo. Ele tentou o Wesley por ali, né? Dobrando, colocando o Mateuzinho de lateral e o Wesley para dar essa profundidade, né? Você alargar o campo para chegar à linha de fundo e cruzar para o Pedro. O que entende o Tite? Quando você tem um centroavante de área, você tem que ter jogadores que deem essa profundidade. E aí o Felipe Anderson é esse jogador. E acaba casando de uma oportunidade de mercado. O Tite gosta muito desse atleta. É um jogador que foi convocado por ele na época em que ele atuava pelo West Ham, na Premier League. O Tite convocou por mais de uma vez o Felipe Anderson e gosta do perfil desse jogador.
O Felipe Anderson, atualmente, ele joga na Lazio. Fez uma brilhante temporada, essa última que passou. A Lazio terminou em segundo lugar no campeonato italiano. A Lazio não consegue uma performance como essa há muito tempo. E o Felipe Anderson tem 30 anos de idade, quer dizer, um jogador ainda com muita lenha para queimar, muito forte fisicamente, de muita velocidade. Para vocês terem uma ideia, o valor de mercado do Felipe Anderson é avaliado no Transfermarkt em 15 milhões de euros, cara. Um jogador ainda, apesar da idade, com 30 anos, muito valorizado na Europa. Aí fala, pô, Fábio, mas como é que o Flamengo vai trazer um jogador como esse, que é valorizado, que tá jogando bem? Na atual temporada, ele fez 14 jogos, ele é titular absoluto da Lazio, fez 1 gol e deu 4 assistências. Só que esse jogador, ele tem contrato com a Lazio até meados de 2024. Ou seja, o Flamengo considera uma grande oportunidade de mercado de você ter um jogador muito bom, um jogador de renome internacional que faz uma bela temporada, 2 temporadas seguidas muito boas no campeonato italiano, e todos sabem o quanto é difícil o campeonato italiano. O campeonato italiano é fraco. Gente, não é não. O campeonato italiano é parecido com o brasileiro, ele é equilibradíssimo, muito equilibrado e muito tático. Tem jogador que arrebenta em outros centros, chega no campeonato italiano e não consegue jogar. Vários exemplos aí. E o Felipe Anderson faz uma temporada muito boa. O Flamengo pode, agora já no mês que vem, assinar um pré-contrato com o jogador e ele vir de graça. Então, um jogador que vale 15 milhões de euros poderia vir de graça para o Flamengo. Então, o Tite pediu esse jogador, aprovou o nome e o Flamengo vai tentar. Talvez não consiga contratar o jogador para janeiro, né? Mas faz lá um pré-contrato em janeiro, o jogador vindo no meio do ano. Ou então oferece um determinado valor para a Lazio poder liberar antecipadamente o jogador, já que iria perder o jogador gratuitamente no meio do ano. A gente, obviamente, não sabe se o Felipe Anderson tem aí propostas da Europa, o que dificultaria o negócio. O fato é de que o Flamengo tem interesse no jogador e considera uma grande oportunidade de mercado para o Flamengo ter 2 lados do campo fortes, né? O lado direito com o Luiz Araújo e com o Felipe Anderson, e o lado esquerdo com o Cebolinha e com o Bruno Henrique. Aí muita gente vai dizer, Fábio, mas tá voltando o Matheus Gonçalves e tal. Gente, o Matheus Gonçalves, ele tá voltando para o Flamengo e muito possivelmente será negociado. O Flamengo vende jogadores mais jovens e isso é natural. O Matheus Gonçalves é um jogador que foi para o Bragantino por conta de questões extracampo, um jogador que é um fio desencapado, né? Um grande jogador, mas que o Flamengo entende que é momento de negociar. O jogador tem mercado na Europa, deve aparecer propostas, o empresário dele quer que ele vá jogar na Europa, então, por isso, inclusive, ele também saiu para ir para o Bragantino, para poder aparecer um pouco mais e aparecerem propostas para ele, e acredito que o Matheus Gonçalves deve ficar no Flamengo até o meio do ano, e no meio do ano sair para ir jogar na Europa, sendo vendido pelo Flamengo, que é assim que o Flamengo faz, é o modus operandi do Flamengo em relação a jogadores jovens, né? Acabam ficando um período e acaba saindo para ir para a Europa. Não é só do Flamengo, não. Todos os clubes do futebol brasileiro são assim, né? Acabam vendendo suas joias para poder contratar jogadores de mais nome. Bom, deixem o seu like aqui agora e inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Uma boa noite a todos. Saudações rubro-negras.